Olá, turma querida. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, tratando agora, na nossa aula de número 7, de um texto escrito pela professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro e que foi apresentado no 14º Simpósio Nacional de História, no ano de 2007. O texto intitula-se Nos Meandros da Cidade, Cotidiano e Trabalho na Manaus da Borracha, 1880-1920. É um texto importante e que, no conjunto dos textos já trabalhados e que vamos trabalhar, permite apresentar e depois no nosso grupo de WhatsApp debater diversas dimensões da cidade, diversas dimensões históricas e também de relações sociais na cidade de Manaus, na época da borracha, não é? Então, é importante não perdermos de vista o que nós já vimos para trás, principalmente, né? Então, veja só o que o texto ele trata. Que no primeiro momento, a autora ela traz uma informação bastante importante que tem a ver com o próprio processo de pesquisa. Que ela, a princípio, queria analisar as transformações pelas quais a capital do Amazonas passou no período da borracha, mas se desvencilhando daquelas visões mais tradicionais, as quais já vimos, que apenas sublinha em tom alto as transformações urbanísticas pelas quais Manaus passou, cantando e gritando essas transformações como elementos da modernidade, da civilização e do progresso que então estavam ali marcando presença na região, na capital do Amazonas. Ela queria demonstrar que não era bem assim, que existiam outras dimensões na cidade que eram ocultadas, colocadas no canto, no silêncio, invisibilizadas pela historiografia, né? E ela queria justamente analisar essas outras dimensões, retirar da invisibilidade essas dimensões. E nesse processo de pesquisa, buscando justamente tratar dessas questões da cidade, ela se deparou nos arquivos, lendo os jornais de época, com informações de inúmeras greves em Manaus. Greves de carroceiros, greves de catraieiros, greves de estivadores, greves de condutores de bonde, entre outras. O que acabava demonstrando uma cidade na qual alguns trabalhadores cruzaram os braços e cruzaram os braços para quê? Para quê? Não é? Então, isso passou a incomodá-la, de modo que a Maria Luísa Ugarte Pinheiro acabou redefinindo o seu tema para estudar uma categoria de trabalhadores, os estivadores. E fez uma belíssima dissertação que foi defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1997 e 2 anos depois, em 1999, virou livro, né? E alguns anos depois foi publicada a 2ª edição do livro, que se chama A Cidade sobre os Ombros, Trabalho e Conflito no Porto de Manaus, 1899 e 1925. É um livro que indico, um livro fundamental e que inaugurou a história do trabalho no Amazonas.
E também foi um livro que na época em que eu estudava, quando estava na graduação, quando estava na graduação, né? Porque estudar a gente estuda até o fim da vida. E aprendemos, inclusive, até o fim da vida. Né? Mas quando eu estava na graduação, que me fez trilhar pela história do trabalho. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida nesse sentido, de escolher em que campo atuar, o que é trabalhar em termos de pesquisas, enfim. Né? Então, indico. Eu posso até no final da aula falar um pouco dele, mas o foco da aula de hoje é o artigo que foi apresentado pela professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro na AMPU em 2007. Então veja, o que ela aponta ali? De imediato uma crítica sobre a história, aquela história mais tradicional, né? Sobre a história da região. E essa crítica tem a ver com aquela ideia de que a riqueza e a prosperidade ela pairava na cidade, com os barões da borracha acendendo notas de R$1000, acendendo charuto com notas de R$1000, enviando as suas roupas para serem lavadas na Europa, trazendo peças teatrais para um teatro que foi construído na floresta tropical, um teatro pomposo, para demonstrar a riqueza dessa elite extrativista e comercial, enfim. Então, primeiro ela critica isso, dizendo, olha, para além disso, há muitas coisas que precisam ser analisadas também. E esse silêncio historiográfico ele não pode continuar. Então, as transformações pelas quais Manaus passou, além de terem no seu bojo um processo de exclusão social, exclusão social no sentido de efetivamente a produção de pobreza, de fome, etc. e tal. Então, também trouxe um conjunto de tensões que se materializaram no espaço urbano. E ela critica também aquela ideia de olhar para a cidade a partir da arquitetura, como se aquela arquitetura nascesse do solo e brotasse ali sem a ação humana. Quer dizer, o patrimônio de pedra e cal, ele não nasce espontaneamente no solo. Ali há alguém que construiu, ali há um projeto de cidade que se projetou para aquilo que está ali fosse construído. Então, há uma dimensão humana que é preciso resgatar. Então, ela também critica essa ideia de olhar para a cidade a partir do seu patrimônio arquitetônico e só. Porque ela aponta que essa cidade e esse patrimônio arquitetônico, ambos precisam ser olhados também considerando a dimensão humana que cada um guarda no seu formato, na sua estrutura. E isso é importante. Então, ela vai destacar no seu texto, entre outras coisas, todo o processo de expansão da economia gomífera, mas o foco é justamente o impacto que essa expansão causou na cidade, mas não nesse aspecto que acabamos de mencionar, mas sim, sobretudo, nas relações sociais e de trabalho na cidade. Então, é sabido, e nós trabalhamos na nossa aula anterior, sobre o deslocamento de populações, em especial do Nordeste, para a região, quer dizer, os nordestinos estavam enfrentando ali por volta da década de 70 do século XIX uma forte seca, muitos por conta da seca se deslocaram para a região, mas havia todo um processo também de divulgar a região para atrair trabalhadores, porque nós sabemos que a escassez de mão de obra
era a tônica na região. Então havia essa escassez de mão de obra, nós já tratamos disso também em aulas anteriores, né? Então o poder público tratou de fazer propaganda acerca da região e trazer também, né, nordestinos, a partir dessas propagandas tentar incentivar, né, esse deslocamento. Então isso foi no decorrer da seca, mas também ao longo de outras décadas. De modo que vários nordestinos se deslocaram então para o Amazonas, alguns foram para os Seringais, outros ficaram na cidade, né? Estrangeiros também para cá se deslocaram, principalmente por conta de uma mão de obra especializada para atuar em alguns serviços que passaram a ser oferecidos aqui na cidade, pois essa mão de obra especializada não existia. Inclusive os diretores também das empresas concessionárias de serviços públicos, como a Manaus Harbor, Manaus Providence, Manaus Trails, diretores ingleses que para cá vieram atuar, né? Então você tem também essa outra dimensão. De qualquer modo, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro ela vai destacar, né, que com o avanço da economia gomífera, por exemplo, o aparato administrativo e burocrático também se ampliou. Isso desde do século XIX, ainda a província do Amazonas, né? Então o governo provincial e depois o governo republicano passou a contratar pessoas para o aparato administrativo e burocrático, né, para a máquina estadual. Também a praça comercial se ampliou. Então os comércios passaram a contratar auxiliares, comerciários de uma maneira geral, balconistas, né, para atuarem no comércio. Algumas fábricas também passaram a surgir de chapéus, de charuto, de tecidos, que contrataram trabalhadores também. As empresas concessionárias de serviços urbanos também passou a contratar motoristas de bonde, estivadores, no caso do porto, e por aí vai. Então, o mercado de trabalho em Manaus se ampliou e passou a contratar também trabalhadores para atuarem aí. E nisso, algumas dimensões a professora Maria Luísa vai sublinhando. Ela fala do trabalho infantil, que foi utilizado, inclusive no porto, no trabalho das mulheres, tanto o trabalho infantil quanto o trabalho das mulheres, no sentido de serem explorados enquanto mão de obra barata. As mulheres, por exemplo, atuaram na fábrica de tecidos, mas também atuaram no magistério, né? Além disso, os trabalhadores, de uma maneira geral, né, passaram a ser exigidos em termos de uma certa produtividade, né? Passaram a sofrer um processo de disciplina, inclusive em termos de horário, né? Quer dizer, quando chegavam atrasados, então você tinha um certo desconto e por aí vai, né? Agora, além disso, ela também vai destacar toda uma pressão que vai existir sobre a moradia, sobre os comportamentos e até mesmo sobre a forma de você desenvolver a sua atividade laboral, porque nesse sentido, o que esses patrões queriam era uma mão de obra dócil, disciplinada, né? E que se submetesse a jornadas de trabalho longas, duras, etc. Ela não deixa de ressaltar também a experiência, né, desses trabalhadores em relação à cidade. E um exemplo que eu acho assim, fantástico é em relação aos estivadores e ao porto e à elite extrativista e comercial. Então, vejam só, para a elite extrativista e comercial, o porto
ele vai se constituir como uma área de lazer. Depois da missa na matriz, um passeio pelo porto, ou então um passeio pelo porto para ver os navios partirem para a Europa, né? Então, no caso, para os estivadores, o porto, o espaço do porto, não é um espaço de lazer, é um espaço do trabalho, da exploração, do cansaço, né? Então, veja que os personagens e o espaço, a experiência de cada um e a percepção que tem daquele espaço é diferente. Enquanto para membros dessa elite extrativista comercial, o porto é um espaço de lazer, para os estivadores é um espaço de trabalho, de exploração. E isso se dá em relação a outras dimensões da cidade com outros personagens e outros trabalhadores. E isso é importante destacar. A relação que as pessoas têm, e em especial os trabalhadores têm, com a cidade, essa relação ela é evada de significados diferentes, de percepções de espaço diferentes, né? Isso é muito importante. Então, para além disso, a autora também busca salientar as diversas pressões que o poder público fez sobre, por exemplo, os casebres que estavam no centro da cidade, as práticas culturais que eram também que marcavam, né, culturalmente a região. Banhos de igarapés, criação de hortas, nós já vimos isso, foram proibidos, né, mas também a questão dos casebres. Há toda uma legislação para que ele tivesse um dado formato e quem não conseguisse isso então era expulso. Então, a questão dos cortiços e por aí vai, né? O que ela demonstra nesse pequeno artigo é basicamente três coisas principais. A primeira é que há dimensões da Manaus da Borracha que não foram tratadas pela historiografia tradicional. Essa historiografia tradicional só destacou prédios, né, as transformações e aqueles elementos tidos como modernos, né, os equipamentos urbanos também, bonde e tal. Segundo, é que as transformações pelas quais Manaus passou impactou, né, nas atividades urbanas. Então houve uma ampliação dessas atividades urbanas e uma ampliação dos trabalhadores urbanos também. Então, governo estadual contratando, fábricas contratando, praça comercial contratando, essas empresas concessionárias de serviços urbanos também absorvendo mão de obra, né? E que esses trabalhadores mantiveram relações com a cidade e também, né, relações de classe aí presentes e que em alguma medida também passaram a exigir melhorias de salários, melhorias das condições de trabalho, né? Fizeram greves, passeatas, protestos vários, coisas que a historiografia tradicional não mostrou. E mais que isso, né, reagiram também às pressões exercidas pelo poder público em relação à moradia, em relação a aspectos culturais, inclusive indígenas, etc. Né? Isso é importante estar no texto dela. Eu gostaria de comentar agora sobre a obra A Cidade sobre os Ombros. Então, nesta obra, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, ela estuda uma categoria de trabalhadores, quer dizer, os estivadores, e através dessa categoria ela busca adentrar no universo do trabalho urbano em Manaus, né? É interessante destacar que a autora ela sublinhou e de uma forma bastante intensa a importância da atividade dos estivadores, pois eram através de seus ombros que as mercadorias que chegaram de fora eram desembarcadas e
distribuídas pela cidade, e também pelos seus ombros a borracha passava para ser embarcada nos navios que iriam levá-la até o seu destino final, né? Então veja, a cidade sobre os ombros, né? Um título bastante ilustrativo do que a autora buscou analisar. É claro que a obra ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, denominado A Cidade como Extensão do Seu Porto, a autora fala da importância da construção do porto, mas antes ela resgata como o abastecimento da cidade era feito antes do porto, em geral pela rampa da matriz, também pela rampa dos remédios, não é? A cidade era abastecida com produtos necessários para a sua população. Também falou das transformações urbanas pelas quais Manaus passou, né? Falando que a metamorfose gerava exclusão, que é o título do tópico, do segundo tópico desse primeiro capítulo, e por fim a cidade dos estivadores, o tópico no qual ela busca, né, mostrar por onde os estivadores circulavam, a relação dos estivadores com essa cidade, não é? Com a questão do lazer, da moradia e etc. No capítulo 2, Os Rostos da Estiva, intitulado dessa forma, a autora então trata de apontar a composição social dessa categoria, né? Também demonstra as condições de trabalho, carregando e empilhando, e a relação com os donos, os proprietários do porto, mas a hierarquia de trabalho com os capatazes e tal, né? Então é um capítulo que demonstra sobretudo as condições de trabalho dos estivadores. E por fim, o capítulo 3, intitulado Escrevendo a Própria História, é o capítulo no qual a autora apresenta a organização da categoria, né, e as suas greves. A greve de 1899, de 1911, de 1919, de 1923, de 1924, de 1925. Portanto, é uma obra que trata da cidade e suas transformações, da relação do estivador nessa cidade, a cidade dos estivadores, né? Mas também as condições de trabalho dessa categoria no porto, sua organização e seus movimentos de grevistas, né? Uma obra extremamente importante que demonstra que a Manaus da Borracha era muito mais do que apenas, né, prédio, do que apenas prosperidade. Muito pelo contrário, haviam tensões, conflitos, greves. Há greves de carroceiros, há greves de condutores de bondes, né, e outras também, né, que hoje estão sendo analisadas, estudadas por historiadores da região, tá? Na próxima aula, no início, para que esse vídeo não fique muito longo, a gente pode então apresentar parte dessas obras para quem tiver interesse, então buscar e estudar, tá bom, gente? Então é isso. A aula de hoje foi nesse sentido de olharmos para a cidade e também para o mundo do trabalho dessa cidade, perceber que esse mundo do trabalho era diversificado, complexo, cheio de tensões, conflitos. Os trabalhadores fizeram protesto, comemoraram o 1º de maio, paralisaram as suas atividades, lutaram por melhores condições de vida, de trabalho também, né? E isso, hoje há estudos que demonstram toda essa história. Então, até a próxima aula.